Gente de Deus, estamos iniciando mais um episódio do Blackcast. Esse é o podcast semanal que vem de forma criativa e contemporânea edificar você e sua família. Hoje eu tô com o Marra aqui. Marra, valeu por você por você atender o convite e vir aqui com um amigo muito especial aqui, que é pastor. Nós vamos ficar umas 4 horas aqui, se ele tiver tempo. Umas 4, 5 horas, é muito assunto. Eu me sinto privilegiado, né, por essa oportunidade de estar conhecendo o pastor Léo Bruno. Vai ser uma jornada aqui muito gostosa, com certeza. Você já apresentou ele, é o Léo Bruno mesmo. Tamo junto. Valeu, Léo Bruno, por aceitar o convite. Eu sei que sua agenda é, como toda agenda de pastor presidente. Corrida, né? É a corrida, né? Pastor Marcos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Marcos que estamos conhecendo aqui, e por todos aí do Blackcast. Esse Blackcast é famoso, falado e comentado. E já é o mais top de Goiás. E para mim estar aqui é uma honra poder estar falando com vocês. Pastor Marcos Sérgio é alguém que a gente tem uma admiração muito grande, um doutor, um mestre, um professor. E agora o senhor está com uma fama muito grande em todo o estado, a fama de Neemias, né? Aonde chega, reconstrói, o negócio cresce e bomba. Deus te ouça. E a gente tem que pegar um pouquinho disso aí, viu? Deus te ouça. Falando em reconstrução, você também tem esse dom? Na verdade, nós chegamos ali diante de um grande desafio onde nós estamos hoje, há 8 anos atrás. E Deus tem dado graça. Há 8 anos atrás eu assumi a igreja de Montes Claros, era ainda campo de Porá, era uma congregação. Ela passou por um processo de divisão, de rebelião mesmo, né? Houve uma divisão, o pastor que estava lá abriu uma igreja na rua de cima, levou quase todos os crentes. E aí chega lá para ser empossado como pastor um menino de 32 anos, eu tinha na época. É um menino, era assim que eu era chamado lá, um menino. Né? As pessoas duvidavam, será que vai dar certo? Será que o pastor Taú não errou não? E deu certo porque não é porque era eu, é porque havia uma promessa. E Deus nos deu graça. Depois de quase 2 anos, o pastor Taú da Independência, ligando 10 congregações a Montes Claros, tornando então o campo de Montes Claros em campo. No dia 28 de dezembro de 2016. Eu assumi dia 15 de janeiro de 2015. E até 28 de dezembro de 2016 era congregação. A partir daí nós nos tornamos campo. E é só Deus que explica isso. Eu acho legal, sabe? Porque o pastor Léo Bruno, eu conheci você antes de você pastorear lá. Foi. Como um pastor que era um pregador. Sim. Um amigo meu, uma vez, fez uma tese dizendo que na Assembleia de Deus, ele não é assembleano, veja se ele está certo. Ele disse que na Assembleia de Deus, para ter proeminência, tem que ser bom na mensagem, tem que ser bom pregador. Porque assembleano gosta de ouvir uma boa mensagem. É verdade isso aí, não deixa de ser verdade. Mas também, pastor Marcos Sérgio, nós temos, às vezes até contrariando o que esse pastor disse, nós temos também excelentes pastores que têm história e que às vezes não tem a sua teologia, não tem a sua hermenêutica, não é polido na palavra como o senhor, às vezes não tem a eloquência que eu tenho, mas que é pastor, cara. E a gente tem que respeitar, não é pastor. Ele vai pegar lá, é simples a palavra dele, mas é pastor, é um bom administrador, sabe cuidar do rebanho. E a gente tem que respeitar esses caras. Não vamos longe não, nós vamos longe não. Nós olhamos para a história de muitos que passaram. Olha o saudoso bispo Abigail Carlos de Almeida. Um homem, você sabe que ele era um homem simples, matuto, um homem que veio do campo. Olha o que ele construiu, por onde ele passou. Olha a história, olha o legado daquele homem. Então, na verdade, é lógico que isso, com o passar do tempo, o nosso povo foi ficando exigente também, né? Hoje você está pregando lá em cima, a galera está lá embaixo conferindo o que você está falando. Mas nós temos muitos pastores que, na verdade, são pastores de fato e às vezes não têm essa facilidade de lidar com as escrituras, eu falo no termo de aprofundamento, mas é pastor e ele deve ser respeitado. Historicamente, a Assembleia de Deus tem isso, né? Obreiros simples, né? Que não tinha muito conhecimento teológico, mas eram pastores natos, né? Pastores dados por Deus para cuidar do rebanho. Falou tudo.
É lógico que com o passar do tempo, aí foi surgindo as escolas teológicas, os cursos, a própria igreja foi oferecendo, foi exigindo a formação dos novos obreiros, mas a Assembleia de Deus é a igreja que o camarada aceita Jesus hoje, e você sabe disso. Pouco tempo ele está tendo a oportunidade para pregar, só prega se não quiser. É verdade. Às vezes fala, não, mas não vamos entrar na discussão que às vezes é imaturo, mas assim, o cara pode pregar num grupo familiar, o cara pode pregar no meio dos jovens. Essa é a diferença da Assembleia. Por isso que todo lugar tem Assembleia de Deus. Nós temos muitos ministérios e muitas denominações, mas você nunca vai ver uma universal lá na roça. Você nunca vai ver uma mundial lá na roça. Mas lá no meio do sertão tem uma portinha Assembleia de Deus. Qualquer lugar, Assembleia de Deus. Alguém brincou? Todo lugar. Todo lugar. E são por esses homens sim que o senhor falou. Né? Então, por isso que é a maior denominação pentecostal do mundo, Assembleia de Deus. Eu vou fazer um recorte com isso aí. Vai dar. Top. E eu acho que você está certo. Mas é verdade. Porque essa questão da oportunidade que se dá... Isso é irrefutável. Lá o meu sogro pegou um maestro e ele... o Zezinho, ele tinha um menino lá no Goiás que ele era usuário de droga. Ele tinha 9 anos, mas era usuário. A mãe dele estava presa, o pai dele já tinha matado. Então era um menino assim... Um dia ele chegou lá e falou que queria entrar na orquestra porque tocava lá. E o Zezinho, ele tinha uma mania assim, pegar na mão, Marra, e falar assim, é piano. Mas, na verdade, ele contou pra mim que não tem nada a ver, não tem leitura de mão nem nada, é só pra animar a pessoa. Aí ele olhou a mão assim do menino e falou, violino, esse menino vai ser bom no violino, ele tem a mão do violino. Aí o menino falou assim, pastor, compra o violino dele, e eu saí, fui comprar o violino, trouxe... Essa fala foi introjetada. Eu trouxe o violino, eu sei que na quarta-feira já entreguei e ele começou a ensaiar lá mesmo. Tinha ensaio na quarta-feira. O menino começou. Só que no domingo à noite, eu do púlpito vi o menino tocando. Tava tocando todo mundo e o guri tava tocando. Eu falei, não é possível, é um gênio. Porque quarta, quinta, sexta, sábado, domingo o guri tá tocando, ele é um gênio. Aí no final do culto eu fui lá no Zezinho, falei, Zezinho, o guri tava tocando. Ele falou, tava. Eu falei, como é que você conseguiu? Ele falou, eu ensinei pra ele uma nota. Que isso? Eu falei pra ele, quando chegar no final, você toca aqui, ó. Então, a Assembleia de Deus, quem toca uma nota, toca. Porque não busca, assim, um músico espetacular. Exatamente. Que qualquer outra instituição, eu posso afirmar, você pode pertencer a ela, mas você tem que ser um habilidoso tocador de violino para tocar. Exatamente. Mas a Assembleia de Deus é das oportunidades. Pastor Marcos Sérgio, olha só. Inclusive, eu estou até uniformizado aqui com o uniforme do Rally Missionário. A Vila Boa, o pastor Adilson coordena aqui do Campo de Campinas, e eu participo com todos o período de carnaval, pastor Marra, a gente vai para o Nordeste, e aonde há vários missionários mantidos pelas igrejas aqui da Convenção Goiana. Nós temos um missionário que é nosso campo, nossa igreja sustenta. O nome dele é Cleabes. Esse Cleabes era um camarada mais custoso, ali da Piauí, divisa perto da Bahia. O camarada mais custoso. Era da droga, era da bagunça, e morava numa região que ninguém aceitava, não podia ter igreja, não podia falar de nada. O que Jesus fez? Jesus foi lá e salvou o Cleabes, o mais perigoso daquele lugar. Hoje o Cleabes é pastor, é matutão, é um cara simples, ainda tem a linguajar lá de quando ele do mundão, mas o camarada está construindo igreja, o camarada está com a igreja lotada, ele pega a mulher dele, coloca numa moto, anda não sei quantos quilômetros no sertão, prega, chegou para a turma que era da maloca, não, a partir de agora que eu sou pastor. Se você é o pastor, não pode, agora pode ter culto aqui, pode ter igreja. Então como é que explica um fenômeno desse? Você vai analisar o cara que ele não vai falar polido, que ele não vai falar a forma correta, tá lá ganhando alma para Jesus, pregando o Evangelho. E o Evangelho é isso, é essa simplicidade. E isso é que é extraordinário. Como é que explica isso? Se não é uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem urgência. É lógico que há aqueles que, com o passar do tempo, vão se aprofundando, vão se especializando, né? E, na verdade, teve muito avanço. Por quê? Porque os pastores de antigamente cresciam, mas assim, tinha muita coisa que eles mesmos avançaram no questão do ensino.
Então isso aí é com o tempo, né, pastor? Nós vivemos tempos difíceis, que nós avançamos na questão da doutrina, das coisas que não tinha na Bíblia, mas era a doutrina deles. E, então, sim, ao passar do tempo, tudo aquilo que eles pregavam, eles foram abrindo a mente, aprendendo que não era... A gente pecaminar, não sei se existe essa palavra, pecaminou muitas coisas que não tinha na Bíblia. Né? Você sabe, isso avançou. E isso foi um avanço muito grande, né? Nós vivemos um tempo, lá na minha cidade, na Israelândia, tinha uma irmã lá, de saudosa memória, que ela teve, acho que não me engano, 5 ou 6 filhos, e ela operou para não ter mais filhos. E ela foi excluída porque ela operou. Então, nós vivemos esses tempos, né? Mas, contudo, não dá para crucificar, porque eles receberam isso também dos seus antepassados. E hoje nós avançamos em questão, abrimos a mente nessa questão em relação a isso. Mas nunca deixou de crescer. O bispo fala uma coisa interessante, que a igreja tem mais de 100 anos. E durante esses 100 anos, empresas nasceram, empresas morreram. Bancos surgiram, bancos faliram. Quantas pessoas... E a igreja permanece de pé. Ela passou por crise, ela passou por mudança de governo, ela passou por mudança de tantas coisas e a igreja permanece de pé. Quem é que explica o que eu estava falando? Um pastor simples que constrói uma igreja, uma catedral com milhões. Um pastor simples que vai lá e resta. Quem explica isso? Durante a crise, e às vezes a igreja não tem empresário, é o aposentado, é a dona de casa. Aí você fala... Você olha aquela estrutura. A estrutura. Você fala assim, não é possível. Que nem o governo dá conta de fazer. Rapaz, não tem explicação, pastor. Foi com o quê? Com pamonha. Com pamonhada. Com dinheiro da viúva. E constrói catedrais. Pamonhada, galinhada. Quase toda igreja tem a casa pastoral, o pastor tem um carro, ajuda as pessoas. O governo recorre à igreja. Sabe que tem coisa que é só a igreja. A igreja é exemplo hoje em tudo. O irmão citou um fato aí que tivemos agora bem recente, nessa pandemia. Quantas empresas, instituições fecharam nessa pandemia? Exatamente. Deixaram de existir. E a igreja está aí. E nesse fechou em termos de templo, até a igreja fechou. Sim. Nós tivemos que reinventar e fazer culto e fazer live e pregar no grupo de WhatsApp. A própria igreja fechou. E nesse fechar de templo, como fechou a empresa, muitas empresas não deram conta de voltar. Falei, a igreja foi mais forte. Exatamente. Nós ganhamos pessoas. Um fato interessante, eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, ele falou, pastor, depois dessa pandemia, durante e depois dessa pandemia, as clínicas e os consultórios de psiquiatra, de psicólogos, essas pessoas lotaram. Os psiquiatras, sabe o que eles estão fazendo? Mandando as pessoas procurar pastor. Mandando as pessoas procurar igreja. Tem coisa que o remédio não está resolvendo. Tem coisas que faz o exame, não acha nada em você, mas a pessoa tem um surto, tem um transtorno. Procura uma igreja, procura um pastor. Ou seja, os homens da medicina estão mandando recorrer à igreja, que é o refúgio mesmo para as pessoas serem curadas. Isso é extraordinário, pastor. É o que a gente está vendo agora. E, de fato, a igreja, para a sociedade... ainda se falam, assim, alguns governos ainda se falam em tributar a igreja, mas o interesse é o interesse social de ter mais igreja. Eu queria um economista para ele calcular o quanto se gasta num domingo à noite só das pessoas ir no templo e depois ir no pit dog, gastando desde perfume, calçado, terno, creme pro cabelo. Eu quero que faça uma economia. Não, eu quero movimenta milhões e movimenta o Brasil. Não é? Eu quero que calcule o quanto a cesta básica, porque aqui no Jardim Goiás a gente não estruturou ainda, mas no São Francisco nós não tínhamos cesta básica. Nós tínhamos um supermercado. O Marra sabe. Foi construído um supermercado que a pessoa vem com a sacolinha e ela coloca quantos quiser de quilo de arroz, de feijão. E lá não tinha só o básico. Chegava lá, a pessoa tinha um tererê que você gosta e fala aí, se eu gosto, o meu próximo também deve gostar. O Marra gosta. Quando você me ligou, eu estava tomando chimarrão. Olha aí. O Marra gosta. Sempre tinha lá doces, sempre tinha lá coisas que surpreendiam a pessoa. Eu quero que calcule, então, só da Igreja Assembleia de Deus, porque é a BleaCast, o quanto a gente... Extraordinário. Eu nunca tinha pensado nisso. No que a gente... Isso aí que você falou, eu nunca tinha pensado. Do camarada sair da sua casa, se arrumar, entrar no seu carro, ir para o culto, depois do culto ele com a família vai para uma pizzaria. Eu nunca tinha pensado nisso. Essas pessoas que saem
Quantos milhões sai? Exatamente. Econômico. Exatamente. O que isso Fora o social. Fora o social. Então, sabe o que me entristece às vezes? É por causa de um ou dois indivíduos que tentam, não mancha, mas tentam manchar. E tem um desvio de caráter, de conduta, eles querem colocar todos na mesma vala. Entendeu? Um pastor lá tem uma conduta errada e daqui a pouquinho todos os pastores dizem assim, pera lá. Todo segmento tem os bons, quem presta e quem não presta. Você vai no meio médico, tem médico bom e tem médico ruim. Tem advogado bom e advogado ruim. Tem pastor bom e tem pastor ruim. Mas vamos olhar para esse lado positivo que eles precisam saber. É porque nós não divulgamos, nós não soltamos foguete. Um exemplo que eu falo, o Campo de Porá. O Campo de Porá tem uma vila de casas construídas pela igreja para as pessoas morar. Uma vila. Que top. Não dá a casa, dá o direito da pessoa morar. Enquanto você tiver vida, você mora na casa. O Campo de Porá tem um departamento de celeiro lá que o pastor teve que comprar um carro agora para fazer entrega de cestas básicas para as pessoas. E nós também fazemos isso, levamos pessoas. Eu estava vindo agora conseguindo exame para pastor que está passando por problema, conseguindo exames para as pessoas, e a gente corre atrás, e a receita médica. Olha o que a gente faz, e na verdade, e o trabalho de recuperação que a gente faz. Pessoas que estavam nas drogas, no vício do álcool, dando trabalho para a sociedade. Para o governo, para a segurança pública. Eles vêm para a igreja, são transformados. E aí eles criticam que a igreja é lugar de ex. Eles tinham que premiar a gente por fazer esse trabalho que às vezes o governo não dá conta de fazer. Não. Então nós precisamos, isso aí que o pastor Marcos Sérgio falou, é interessante. Nós precisamos abrir a mente para ver isso aí. O governo de São Paulo colocou como meta primária acabar com o que eles chamam de Cracolândia. Não conseguiu. Quantos, né, não vem prometendo aquilo ali? Cracolândia, não, vários aqui, prefeitos tentaram, muitos. E eu já passei em frente àquilo ali, é desumano, é triste. Vários prefeitos. Aqui em Goiânia, eu posso afirmar para você que aqui em Goiânia o trabalho com o dependente químico, seja álcool, seja droga, é dos evangélicos. É verdade. O poder público não coloca a mão. Boa parte desse pessoal são financiados, boa parte não são ONGs, não enviam emendas para lá, eles não recebem um valor que é um valor mensal para custear as despesas, não tem. Eu posso dizer isso porque eu conheço a Casa de Recuperação Ebenezer, lá do bairro Goiás, do pastor Kleber, não recebe nada. Olha aí. Não recebe nada. Sabe o que tem? Um empresário da igreja que envia lá. É desse jeitinho. Coloca, vai de manhã lá na Ceasa, pega um tanto de coisa, leva. Então isso, a igreja faz o trabalho. A palavra que você entrega lá, livrou, a mulher sai. Olha o tanto que é compromisso, pastor Léo. Você vai pregar hoje à noite. A mulher saiu de casa, falou assim, eu vou ouvir aquele pastor. Passou um dia ruim, porque Deus vai falar comigo. Ela está angustiada e você levanta para entregar uma palavra que ela sabe que vem da parte de Deus, que vai confortar ela. Olha, e ela sai dali melhor para ela passar terça, quarta, quinta, sexta. Olha, esse governo tem que premiar esse pastor. Não é? O pastor Marcos Sérgio, você falando isso aí, eu me lembro que o pastor Zé de Paula, de saudosa memória, ele era lá de Porá, vice-presidente, e ele estava fazendo um programa de rádio, meio-dia. E numa casa, uma esposa, o marido com conflito com a esposa, mas ele já vinha em depressão, entrou para dentro do quarto e falou, vou tirar minha vida. Ele tinha uma arma. Ele entrou para dentro do quarto, fechou, e a mulher tá batendo na porta, abre. Ele falou assim, não adianta, eu vou tirar a vida. E aquela grita dentro da casa, a mulher desesperada, se eu sair para buscar socorro não dá tempo, o que eu faço? E ele, eu vou tirar a vida, naquele desespero. Na hora ela teve uma luz, uma ideia, falou, vou ligar o rádio aqui bem alto. E ela ligou o rádio bem alto, no último volume, estava o pastor Zé de Paula pregando. No que ela liga o rádio, Deus usa o pastor Zé de Paula lá do rádio e fala assim, você que está em casa aí agora, massa. Trancado dentro de um quarto pensando em tirar a sua vida, Jesus te ama, não tire a sua vida. Aquele homem escutou e falou, como que esse homem sabe disso? E começou a chorar, abriu a porta, abraçou a esposa, desistiu. Olha que é o evangelho. Milagre. Não, milagre. E se a gente fosse passar aqui contando, a gente passaria dia e noite aqui falando sobre as maravilhas de Deus por intermédio da igreja e dos seus ministros, dos seus homens de Deus. Isso aí não tem preço. Lamentavelmente, observamos muitas autoridades não reconhecem, né? É a versão não a Cristo. Reconhece.
É verdade. É a aversão às escrituras, é a aversão ao cristianismo. A religião mais perseguida é o cristianismo por causa da sua mensagem. Os mensageiros serão perseguidos por causa do Cristo que ele defende. Porque não tem, se você for debater com qualquer pessoa que tem aversão a um evangélico, a um pastor, você vai notar que a pauta deles estão enquadradas primariamente com o que Cristo falou, com o que as Escrituras diz. Então, de fato, existe uma aversão. Lá onde tem oposição lá. Claro. Lá no município de Montes Claros. Por que tem aversão? Porque esse cara, ele não gosta do Cristo mesmo e você defende ele, velho. Agora, o senhor falou um trem interessante, que isso é bíblico. E tem que ter um pouco disso também, sabe, pastor Marcos Sérgio? Eu acho que se a gente fosse amado demais por todo mundo, pelo mundo, acho que a gente ficava muito acomodado. A gente tem que ser perseguido mesmo. Faz a gente ser mais crente, orar mais, buscar mais. Precisa ser, né? Às vezes a gente fica falando assim, mas a gente tem que ser mesmo um pouquinho, sabe? Porque é na crise que a gente cresce. Isso. Observe que o povo hebreu está lá e Faraó, vendo que aquele povo estava multiplicando e crescendo, falou: olha, vamos fazer decreto para perseguir, não vamos deixar os meninos nascer. Depois vamos aumentar tributo, vamos aumentar a carga de serviço. E a Bíblia diz que quanto mais fazia isso, mais o povo crescia e multiplicava. É em crise, irmão, que a gente cresce. É verdade. Então Deus permite isso para mostrar. Acho que se a gente recebesse verba do governo, se a gente fosse amado pelo governo, cada um de nós recebesse medalha no peito por aquilo que a gente faz, a gente veio aqui para não ser reconhecido mesmo, não. Então tem um lado disso que desperta a gente a crer mais na dependência de Deus e orar mais. Porque é aí que Deus mostra a sua grandeza. Em crise, esse período agora de pandemia, de abre e fecha, de proíbe tudo, foi o período em que eu mais orei por chave de carro que Deus deu para os irmãos na igreja. Foi o período em que Deus abençoou mais os irmãos lá da igreja. Eu ouvi de muitos pastores, eu sei que muitos passaram dificuldade. Pastor, a renda da igreja aqui não caiu, não. Na pandemia, Deus foi aumentar. Então, assim, Deus cuida de nós. Porque nós estamos aqui... Prova que a igreja é de Cristo. É dele. Eu edificarei, não tem porta do inferno que pode contra nós, não. É assim que a gente cresce. E ele falando sobre a perseguição que aumenta o número de pessoas, isso é verdade porque... vou dizer uma instituição aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus. Chegou uma época que ela foi perseguida. Um pastor não fez uma coisa muito certa, na verdade, que ele foi lá e chutou. Eu lembro a imagem da Santa. Mas a atitude daquele pastor, você não pode medir como toda instituição, e ela começou a ser perseguida, a instituição. A instituição, por atitude 1. Por atitude 1. Isso aí é fato. E ali ocorreu um crescimento. Olha aí. Pode olhar a história da Assembleia de Deus, as perseguições que a Assembleia de Deus teve. Exatamente. Por quê? Porque esse é um deleite. O apóstolo Paulo diz que o sofrimento é sinônimo do pastorado. Exatamente. E ele se sente na maior alegria de estar passando por aquilo. E quanto mais no século I havia perseguição, no local onde tinha mais perseguição havia mais cristãos, crescia mais, e é por aí mesmo. Eu penso que a comodidade é que gera omissão, a gente fica muito tranquilinho, tá tudo muito tá bom. Tudo bom, estamos só gozando de coisas boas. Exatamente. Então não podemos... A história mostra que as grandes ideias, que as grandes criatividades que surgiram de inovações decorreram de momentos difíceis dessas pessoas, que precisavam sair daquela situação, buscavam alguma coisa para sair da dificuldade. E aí vieram as ideias. Isso acontece conosco, né? Como ambos falaram agora. A gente, de certa forma, estando tranquilos, de uma certa comodidade, está tudo bem, a tendência natural do ser humano é de se acomodar. Mas quando vem a situação difícil, a gente não quer ficar nela. Quer reagir àquilo. Buscar alguma coisa. E é nessa reação da igreja que o Espírito age e vem o crescimento. Claro. Se a gente for olhar as pessoas, pode pegar seus membros lá, o nosso membro,
As pessoas que, se não foi alguém que cresceu no lar evangélico, mas todo mundo hoje que é cristão, que pertence à igreja, alguma dificuldade atraiu ele para a igreja, alguma dor. E é até errado a expressão que a gente muito usa quando alguém fala assim: se não vier pelo amor, não vem pela dor. Vem pela dor. Não, irmão, ninguém vem pela dor. Sabe por quê? Porque Deus não é dor, Deus é amor. Se não vir pelo amor, ele não vem. Deus não é dor, Deus é amor. Deus é amor. Ele por uma dor, ele vai procurar alguém que pode proporcionar amor. E amor é cura, é paz, é mudança de vida. É acolhimento, é Cristo. Tá, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não, ninguém de nós vem pela dor. Nós viemos pelo amor que Cristo tem por nós. É verdade. Que apresentou. Então, mas todo mundo pode olhar, que às vezes entrou na igreja, procurou Cristo, ele foi atraído porque estava passando por uma grande dificuldade. E aí, talvez bateu em muitas portas e entendeu que na igreja ele encontra o que ele não encontrou lá fora. Pode olhar. Eu sou fruto de um vento. Eu nasci na igreja, até os 14 anos, na igreja. Aos 14 anos eu saí da igreja. Fiquei 10 anos no mundo. Fui voltar com os 24. Eu ainda nem tinha sido batizado. Eu fiquei 10 anos no mundo. Quando eu voltei para a igreja, eu lembro que eu estava noivo da minha esposa hoje. Eu trabalhava numa rádio lá em Porá. Eu trabalhei 10 anos em rádio. Eu trabalhava numa rádio lá em Porá. Então você está à vontade aqui. Mais ou menos, porque aqui vocês estão me apertando. Mas eu trabalhei. Eu estava... frente da pessoa. Muita vontade. Eu estava no estúdio da rádio e ela entrou lá e falou assim: eu estou vindo da tarde da vitória, eu aceitei Jesus. Aí eu não dei muita moral para aquilo, falei, que bom, e ela não tinha sido evangélica. Porque eu pensava assim comigo, eu sabia o que era céu, o que era inferno, o que era salvação. Eu sabia que se eu morresse naquela situação eu não ia para o céu, que eu não estava certo com Deus. Mas eu pensava assim, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu falava, quando eu casar, quando eu formar, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver emprego bom, quando eu tiver aí eu vou voltar para a igreja. Eu pensava, quando tiver tudo bom para mim, eu vou vir para a igreja. Eu imagino Deus olhando e dizendo, você está enganado, não vai ser desse jeito. Ela aceita Jesus, nós noivos com casamento marcado. Logo em seguida ela tem uma enfermidade chamada transtorno bipolar. E na época minha noiva, que é minha esposa hoje, ela vai parar dentro de uma clínica psiquiátrica. Aqui em Goiânia, na Pax. Ela vai parar dentro de uma clínica, ela fica transtornada, ela fica fora de si, que tenta de todo quanto é jeito. O fim dela foi internação. E ali dentro da internação ela viveu os piores dias da vida dela. Dopada de remédio, ela apanhou lá dentro, falava que ia tirar a vida, que ia suicidar. E eu saía de Porá e vinha longe, aqui em Goiânia, para visitar ela. E vendo ela naquela situação. Então, eu vendo ela naquela situação, foi quando eu fiz um propósito, um voto. Não foi barganha. Eu lembro que eu me ajoelhei e falei assim, Deus, não é barganha que eu estou fazendo com o Senhor, mas se o Senhor tirar a minha esposa, minha noiva, lá de dentro daquele lugar e com vida, eu vou voltar para os caminhos do Senhor para nunca mais sair. E Deus tirou ela de lá. E eu voltei para os caminhos do Senhor e estou até hoje. Então o que acontece? Através daquela dor, através daquela situação, foi uma forma que eu sabia onde eu buscar refúgio. Em Deus. Porque Ele tinha cura, Ele tinha amor, Ele tinha restauração. Então foi através desse vento que eu voltei. Então às vezes Deus proporciona esses ventos. E vento contrário é só para colocar as coisas no lugar. Lá em Ezequiel 37, a Bíblia diz que o profeta profetizou e houve um ruído, houve um barulho, houve um vento. E cada osso se juntou ao seu osso. Então existe vento que não vem para causar bagunça. O vento de Deus vem para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então às vezes tem vento que vem na nossa vida que não é para causar bagunça. O vento do mundo causa bagunça. Derruba tudo, estraga tudo. Não, o vento de Deus é para colocar as coisas no lugar. Aquele vento daquela tempestade lá no barco. Jesus com os discípulos foi para colocar a fé deles no lugar. Jesus perguntou, onde estava essa fé? Exatamente. A fé deles estava em outro lugar. Então o vento que eu vivi com a minha esposa foi para me colocar no lugar que Deus queria. Porque talvez se tivesse tudo muito bom para mim lá fora, eu nunca ia entender a necessidade de Cristo. Aquela mulher lá do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, ela tentou muitos lugares. Quando ela viu que esgotou, ela falou assim, não, eu vou em Cristo. Alguém me falou dele. Então, na hora da dor, a gente vai entender. Então, todo mundo que está na igreja veio por causa de alguma dificuldade. Léo, eu vou falar um negócio. Esse testemunho é muito forte, esse testemunho de vocês. O testemunho da minha esposa é muito forte. Pastor, ela estava dentro da clínica, ela apanhou, arrancaram um pedaço do nariz dela, arrancou o cabelo dela. Ela ficou irreconhecível. Minha esposa é linda, ela ficou irreconhecível. Inchada de tomar remédio, andava assim que nem boba, dopada de remédio, falou, vou tirar a vida. E olha que história fantástica. Ela nunca mais viu esse rapaz, só sabe que chama Douglas.
ela tá lá dentro falando, mãe, eu vou tirar a minha vida. Ela tentava com a escova de dente, que não tinha força. Tentava amarrar lençol, não tinha força para tirar a vida. E um profeta por nome de Douglas estava na casa dele, e Deus disse assim, ó, levanta agora, entra aí no ônibus e para onde eu te mandar. Ele entra no ônibus, o ônibus manda ele entrar na clínica Pax, ele para, ele entra dentro da clínica, era hora de intervalo, de visita, muitas famílias, muitas pessoas num pátio verde lá, e minha esposa de costa, e Deus fala para ele, é aquela ali. Ele chega nela, toca e fala, moça, eu estava em casa, Deus mandou eu vir aqui nessa clínica, porque ele tinha uma palavra para alguém e a palavra é para você. Deus manda dizer que você não vai tirar sua vida, porque Ele vai te tirar daqui, Ele vai te curar e vai fazer de você uma pregadora e ganhadora de alma. Olha que coisa fantástica. Aleluia. Minha esposa saiu de lá, depois continuou tomando remédio, mas o processo de cura dela foi algo sobrenatural, sozinha em casa. Ela estava assistindo televisão, passando roupa, e ela não tinha com que eu estava trabalhando. Ela falou, vou pôr um programa evangélico aqui. E pôs um programa evangélico. E ela passando roupa, o pastor lá do programa evangélico mandou parar tudo, louvor, e trouxe a câmera para perto dele e disse, olha, tem alguém em casa que está me assistindo agora que tem uma doença chamada transtorno bipolar. Deus manda te dizer que Ele está te curando agora. Minha esposa sentiu na hora um queimou no corpo, algo que veio na cabeça dela, desceu nos pés e subiu para a cabeça de novo e saiu. Depois daquele dia, ela nunca mais tomou remédio. Ela foi curada. E o médico disse, olha, a partir de hoje, você pode ficar sem arroz e sem feijão, mas nunca mais você vai ficar sem remédio. E ela foi totalmente curada. Outro dia nós estávamos passando lá em frente, ela estava indo para Caldas Novas pregar para esposas de pastores presidentes no simpósio. E ela lembrou, ela passou e chorou, falou, olha de onde Deus me tirou, e disse que faria de mim uma grande pregadora. Então, como é que não é? A história, o testemunho é muito forte. Maravilhoso. É muito forte. Então, assim, o testemunho dela é muito forte. E através desse evento, dessa dor, foi que eu voltei para os caminhos do Senhor e eu já era conhecedor da palavra. Então, tem vento que é para colocar a gente no lugar. Isso é extraordinário. E aí você era novo, 25 anos? 24, eu batizei, eu ainda tinha 24 anos. Eu batizei dia 15 de março de 2007. Foi meu batismo. Ela era noiva. Casaram. Aí nós casamos em dia 5 de janeiro. Você tem você tem um filho que já faz medicina. Vai dar medicina. Esse ano ele vai para o 6º ano de medicina, o Gustavo. O Gustavão. Então ele já nasceu? Já na igreja. Na igreja. Levamos ele para a igreja. O Gustavo hoje é extraordinário, um menino fantástico. O Gustavo mora sozinho em Cuiabá, mas ele é crente. O Gustavo não é aquele tipo de filho que mora sozinho e tira sono de pai, né? A gente sabe lá, ele está crente, não é um menino que não vai para bagunça, não vai, entendeu? É pastoreado, tem compromisso. Então, assim... Parabéns. A Esté tem 11 anos. Forjar o caráter. Sim. E isso aí foi algo que minha esposa fala. Porque, inclusive, quando ele era pequeno, ele falava que queria ser cowboy. Ele cresceu nesse meio, falava que queria ser isso. E depois mudou. Então, hoje, assim... Hoje ele é alguém totalmente que ama as coisas de Deus, é crente, é batizado, está em comunhão. Então, minha casa serve ao Senhor. Eu tenho uma menina de 11 anos que participa da equipe de louvor da nossa igreja. Ela canta. O Caleb tem 8 meses. Tem um neném lá em casa. Eu brinco que é o filho da velhice. Né? Deus prometeu o Caleb há 11 anos atrás. E falou que nós teríamos mais um filho quando a Esté ainda estava... nos braços da minha esposa, neném, o profeta vem e fala que ela vai ter outro. E não era o projeto dele, nós não queríamos. Fala, e vai ser homem. E o nome dele vai ser Caleb. E ela, depois de tanto tempo, engravida mesmo. E o Caleb então, tá lá. do primeiro para a menina... Lá é de 10 em 10 anos, praticamente quase 11 anos. Meu Deus! De 11 em 11 anos aparece menino lá em casa. 8 meses, 11 anos e 22. Fantástico. Lá tem de tudo quanto é jeito, irmão, né? A Esté, minha filha, até briga. Pai, quando você pegar o Caleb, vai achar que vai perguntar, você é seu netinho? Né, filho? O Marra, 4 filhos homens. Que porra. Eu tenho essa alegria de falar com a boca cheia, igual vi você falando, pastor. Os 4 filhos que bom. Servem a Deus. Essa é a maior alegria para o pai. Um deles foi... passou no concurso da Justiça Federal, mora no Rio Grande do Sul. Mesmo. Estou esperando para esse ano 2 netinhos. Que bênção. Não tem alegria maior que isso. Sim, glória a Deus. Tem essa felicidade aí. A graça de Deus foi muito generosa. Minha esposa foi mãe agora por último, com 41 anos.
E aí os médicos, todo mundo, olha, sua gravidez é de risco, você tem que ficar de muito repouso, essa idade aí é perigosa. Minha esposa foi a gravidez mais saudável dela. Um menino saudável. Que maravilha. Não teve bacada nenhuma. Como a gente fala lá no interior, não teve bacada nenhuma. Bacada, né? Fenomenal. E o Caleb é fantástico. Então, aí você começou a pregar com quantos anos? Ali você te converteu. Aí foi rápido. É isso que eu ia falar. Você já tinha. Por isso que eu brinco com as pessoas, porque eu batizei em 2007. Eu brinco com as pessoas que eu sou novo convertido ainda. E Deus falou que tinha pressa em mim. Deus falou que o que ele ia fazer na minha vida era rápido. Assim, eu aceitei Jesus, e assim que eu aceitei Jesus, eu já coloquei gravata no peito. Assim que eu aceitei Jesus, já matriculei na ETAD. Assim que eu aceitei Jesus, eu não perdia culto nenhum. Há pouco tempo eu já estava pregando. Eu era auxiliar, eu pregava na região toda. Já fui liderar jovens, depois fui liderar jovens, servi. Então, assim, foi tudo rápido que Deus falou que ia fazer na minha vida, e fez mesmo. Aí depois eu fui morar em Israelândia, que é a minha cidade natal, liderei jovens lá por 3 anos, pertence ao campo de Porá. Fiquei um período curto no Porá, mas de Israelândia eu fui para Caiapônia. Eu era presbítero e eu fui chamado para ir para Caiapônia. Na época o pastor Adélio era o pastor presidente, o pastor Gessil era o vice, e chamou eu para ir para Caiapônia pastorear. Minha esposa fazendo a faculdade dela, eu com 2 empregos, e nós deixamos tudo isso para morar no fundo da igreja, uma igrejinha pequenininha, nem piso tinha. E nós fomos pastorear, eu presbítero. Novinho, e a gente foi pastorear lá, e Deus abençoou. De lá eu pastoreei outra congregação dedicada. Fiquei 4 anos em Caiapônia. Fui segundo vice, ajudava o pastor na sede, fazia programa de rádio, ajudava na tarde, tinha muitas funções. E de lá eu volto para Iporá. Quando eu voltei para Iporá dizendo: eu não quero mais pastorear. Entre aspas, deu um traumazinho. Eu falei: agora eu não quero. Eu tinha muitas agendas. Eu falei: eu vou pregar, eu e minha esposa, nós vamos para Iporá. Nós sempre quis morar em Iporá. Aqui em Iporá tá minha sogra, tem com quem os meninos ficar. Minha mãe e meu pai tá aqui pertinho, que é 27 quilômetros. Então agora nós vamos pregar. Eu estava com muita agenda. Nós chegamos em Iporá em dezembro. No dia 31 de dezembro, nós levamos a carta na virada. Na noite da virada, uma profeta veio na minha esposa e falou assim: nem desfaz a mala, que o tempo de vocês aqui é curto. Nós achamos que ela errou. Falei: é da carne. Porque nós estávamos com tudo programado. Falei: agora nós estamos em Iporá. Iporá é bom demais. No dia 12 de janeiro, o pastor Elione, e na época o pastor Jocelyn, chegou lá em casa e falou: aconteceu uma situação em Montes Claros de Goiás, assim. E nós falamos do seu nome para o pastor Ataú. Ele mandou vir aqui falar com você. E eu não estava querendo saber de pastoreio. Eu falei: tem que falar com a minha esposa. E aí eu fui conversar com ela, ela falou que o meu olho estava brilhando. Nós aceitou. No dia 15, 3 dias depois, nós tomamos posse lá. E agora, dia 15, fez 8 anos que nós estamos lá. Então era tudo projeto de Deus. Graças a Deus. E Deus falou que eu tenho que fazer rápido. Deus falou que eu tenho que fazer na sua vida é rápido. Isso porque eu não vim de família de pastores, meu pai nunca foi nem obreiro. Eu não tenho irmão pastor. Como o povo gosta de dizer, né? Não tem pedigree. Não, eu sou de Tisbe. Tisbe só foi feito, só tá na Bíblia para gerar Elias, não tem mais nada. Então eu sou de Tisbe. Que legal. Mas Deus falou que ia fazer isso e fez. Aleluia. E tem cumprido isso aí. E, então, assim, minha história As coisas que Deus faz são fantásticas. Demais, né? Não tem explicação. Deixa a gente realmente admirados. Né? Quando Deus quer e quando Ele promete, Ele faz as coisas acontecer. Verdade. E hoje você está numa situação que eu acho que isso... essa é a impressão que eu tenho. De que, para o futuro, a posição que você está vai ser a regra. Porque eu acho que para o futuro as pessoas vão preferir pastores, pregadores que vão servir outras igrejas. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitas vezes o itinerante que está me ouvindo aí vai dizer: poxa, pastor, não faça isso. Mas eu gostaria de ter você na minha igreja. Sei, entendi. Porque a sua linguagem, você entende as demandas da minha igreja. Porque você vive também os mesmos dilemas lá. A linguagem, a comunicação. E eu penso, eu vou abençoar também esse companheiro que está vindo, ele vai estar aqui. Pastor Marcos Sérgio, na verdade, o senhor falou futuro e assim,
Eu sou pastor de igreja, mas atendo os amigos, atendo muitas agendas. Um dia, quando eu cheguei para Montes Claros, é bom explicar isso, muitas pessoas, os irmãos da igreja não começaram a entender isso. E na época eu perguntei ao pastor Ataú, falei, pastor, e aí eu tenho uns convites e tal, o que eu faço? Eu paro, fico só na igreja? Ele falou assim, não, vai conciliando. Mas alguns irmãos não começaram a entender, porque tinha algumas agendas. E um dia eu fiz uma oração, só eu e Deus. Não comentei nem com a minha esposa. Eu falei, eu vou parar de atender a agenda. Vou ficar só aqui na igreja, não vou mais pregar. Vou pregar só aqui na igreja, não adianta ninguém me ligar, não vou mais sair. E aí eu estava orando, só eu e Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me quer como pastor ou como pregador? Eu fiquei nesse dilema também. E eu fui numa festa em Porá, tinha um pastor pregando. E no final da mensagem eu fiquei em pé no púlpito, ele pediu para ficar em pé, e eu cruzei os braços, ele virou para mim e disse assim, você está perguntando para Deus se é pastor ou se é pregador? Mas assim manda dizer o Senhor, é pastor e é pregador. E ai de quem tentar amarrar os teus pés, porque eu te faço voar. Então, daquele dia eu entendi que Deus quer isso para mim, não sei até quando eu vou ter força e tal. Pastor, a igreja sofre por isso? Não. Eu não sei até quando. Eu sei. 98 anos. Vou receber. Mas assim, graças a Deus, assim, toda terça eu tô lá, é muito difícil uma terça que eu não tô. Os domingos é difícil, às vezes para atender um amigo, às vezes choca de alguns domingos, tá, que a gente atende os amigos, mas dá para conciliar, eu tenho uma equipe de obreiros fantástica, mas o que o senhor falou de questão de futuro, e como eu conheço muita gente, eu ando muito, isso na verdade já é o presente. Muitos pastores falam isso para mim, pastor, eu prefiro alguém para pregar aqui que pastoreia a igreja, que entende rebanho, que sabe o que é pastorear, rebanhar, que não, igual você falou, você já pediu perdão e eu também peço, mas assim, que não vai ali por causa de um marketing de agenda, de preocupar em deixar a agenda aberta, entendeu? Eu sei o que é isso, eu sei o que é essa turma nossa, mas assim, que é pastor. Isso aí já está tendo demais, não é futuro. Tem muitas igrejas que os pastores querem pastor de igreja. E devo abrir um parênteses para dizer que nós temos muitos itinerantes bons. Claro. E que por escolhas já não estão pastoreando. Claro, é verdade. É por escolhas, já tiveram oportunidade. São mestres que também têm, não quer dizer que todo itinerante, não, de maneira alguma. Existem muitos pastores que estão com preferência, mas nós temos itinerantes fantásticos, extraordinários, mestres. Eu gosto demais, levo sempre, mas a tendência é isso aí que você está falando mesmo. Mas hoje, assim, nessa linha aí de pastores mesmo, de igreja local, que pregam muito bem, vamos lá, ó, pastor Lucas Galdino. É top. Daniel Dantas, essa geração que veio tudo da itinerância, tá tudo pastoreando hoje, né? E bons Eronilson. Olha aí, tem uma turma mais? Boa. O pastor Alisson tá pastoreando. Pastor Alisson. Tem muita gente pastoreando. Tem muita gente. Exatamente. São pessoas... Evaldo Godoy. Pastor Evaldo Godoy. Sumiu lá agora, São Francisco. E... Pastor Marcos Sérgio. Não. É verdade. Você foi. E isso mostra assim a capacidade, porque antes assim, você falou sobre o pastor que é amoroso, que ele foi, vamos dizer, não teve oportunidade. Mas eu queria falar de um outro pastor, que é um outro pastor do cara que ele tem Edivaldo Marra, tem Léo Bruno e tem mais 3 que pregam, e ele fala assim, orgulhosamente ele diz assim: eu não prego não, porque eu tenho aqui bons obreiros demais. Então eu dou autoridade para o Marra pregar na minha terça, no meu domingo. Hoje já não é mais assim. Hoje a igreja quer ver o pastor, porque comprovadamente, onde tem capim bom, tem ovelha que vai comer. Você falou tudo. Pastor, e aí nós temos 2 vertentes nisso aí que você está falando. Primeiro, pastores que têm obreiros bons lá e dão oportunidade para eles, e tem outros que não suportam ver outros obreiros crescer perto de si. Eu tenho o maior prazer de ver meus obreiros crescendo, pregando, mas isso aí que você falou é fantástico. A igreja quer ouvir o pastor. Eu vou até falar um negócio aqui, se servir para alguém, pega, que é de graça. Eu fico encabulado quando eu vejo culto de virada, o pastor
chama um pregador para pregar no culto da virada. Eu fico doente. Você também fica? Doente. Então eu pensei que era só eu. E eu vejo muitos cartazes aí, pastor. Pastor, o culto da virada, a ceia, o último culto que está encerrando o ano, chegando outro. O cara chama itinerante, meu Deus. Ele pegou o chefe e entregou. Irmão, a igreja está lotada, vem todo mundo. Você tem a oportunidade de ministrar o coração da sua ovelha que está ali. Num momento tão especial. Que isso? Ali. Aí o camarada chama um pastor, que é como se fosse um evento, e ele chama um pastor para pregar no culto da virada. Ah, não, irmão. Aí fecha a conta, passa a régua. Porque é o pastor da igreja que tem que dar uma palavra. É o pastor da igreja que tem que falar das perspectivas do ano que está chegando, do que terminou. É o pastor da igreja. A igreja quer ouvir o pastor. Isso eu estou falando há muitos anos. Né? Isso, vou dizer há 20 anos atrás, uma fala aqui. Pastor Isaías Negrão fez a pergunta para mim, há 20 anos atrás. Marcos, qual é a função mais importante do pastor? E eu pensei que eu ia errar, eu sei que eu falei que eu não sabia. E ele falou assim, dá alimento para as ovelhas. É forte isso. Por quê? É a função diária. Eu sei que a agenda cheia, porque pastor, ele é um pouco psicólogo, ele faz tudo. Mas eu acho que a prioridade é ele entender das escrituras e expor as escrituras. Exatamente. Ele pode ser um camarada, igual você falou, que muitas vezes não é eloquente, ele não precisa ser profundo, tipo um mestre que ele conhece tudo, mas ele, irmão, a palavra do pastor é diferente, pastor. É muito pode diferente. vir o itinerante, falar as palavras mais bonitas, pode se aprofundar na maior teologia, mas às vezes essa palavra não entra no coração do irmão. Mas o pastor vem com a simplicidade dele, dá uma palavra, a pessoa recebe. Porque é o pastor. Porque na verdade, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. O pastor, ele alimenta a ovelha, ele cuida da ovelha. E cuidado é isso aí. É na palavra. Não tem coisa melhor do que a ovelha falar, pastor, eu cresci aqui ouvindo as suas palavras. Pastor, eu cresci ouvindo o seu ensinamento. Eu fui curado com a sua palavra. Então não tem prazer maior de quando eu ouço as pessoas falar, pastor, a palavra de hoje, pastor, cheguei aqui arrebentado. Pastor, essa palavra veio direto ao meu encontro. E o mais interessante, o que alegra o coração é saber que pessoas que estavam em um lugar... Você não faz isso é coisa natural e fala, pastor, eu quero congregar com o senhor porque a palavra do senhor fala comigo, tem palavra. E é triste porque eu já recebo pessoas que chegam e falam, pastor, eu quero congregar com o senhor porque na minha igreja não tem palavra como aqui tem. E isso é um estágio muito triste de ouvir de alguém dizer, eu quero congregar com o senhor porque na minha igreja não tem palavra como aqui tem. Eu já ouvi. Fazendo uma analogia, você falou o principal, né? A pergunta do pastor Isaías. Pastor Isaías Negrão. É o principal. Mais importante. Não é catar o carrapicho. Vai catar o carrapicho. Vai ter, Mas se ela não for bem alimentada, ela não vai ter saúde. Não tem adianta, força. Não adianta tirar o carrapicho. Vai criar anorexia espiritual. Fome, né? Não tem força. Desembaraçar a lã, lavar a lã, curar uma ferida. Mas dentre essas coisas, o principal é o alimento. Claro. É o alimento. Eu concordo. Isso é óbvio. É lógico. Eu acho que para nossa geração a gente não tem a desculpa. Não tem. As oportunidades são muitas. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. As oportunidades são muitas. A pessoa só não aprende se não quiser, não estuda se não quiser, não tem mentoria se não quiser, não tem um mentor. Só se não quiser. Pastor Léo Bruno aí tem curso de pregação. Tudo, irmão, tem tudo. Entendeu? Na pior das hipóteses, rapaz, já tem gente que tem livro de esboço pronto. Você vai lá e melhora e prega. Mas é mesmo. Pastor Léo Bruno, alguém já pegou sua mensagem e você falou, aquela mensagem já. Foi eu que fiz. Mas de vez em quando eu prego nos também aí, os amigos mandam. Essa semana era o Luiz mandou a palavra. Mas e aí? Não, essa eu não preguei ainda não. Peguei alguma coisa de uns amigos, mas não preguei não. Isso acontece muito. A gente, pastores que a gente tem intimidade, chega a terça-feira, rapaz, e aí como é que tá a sua terça? Rapaz, manda. Ih, pastor Ataú já mandou muita mensagem para mim, já mandei palavra para ele. Eu já preguei
preguei muita mensagem que pastores mandam para mim, tá no grupo, coloca lá. Isso é a coisa mais natural, trocar informação com o pastor. Exato. Pastor, e aí, terça hoje que tá travado. Não, olha aqui, isso aqui. E você manda uma coisa para ele vai mudar aquilo ali, pregar no outro sentido dele. Sim, e dar uma luz. Claro. Então, assim, toda palavra ela é pesquisada, revelada ou plagiada, copiada. Aí prega, mas pelo menos tá pregando, né? E cada um tem seu jeito. Mas não pode falar assim que recebeu na madrugada, né, irmão? Eu tava orando e eu recebi na madrugada. Toma vergonha, que madrugada, Ctrl+C, Ctrl+V. E tem aqueles que dizem que não vai preparar não, porque é só abrir a boca que vai descer, né? Vai descer com osmose. Isso aí é só para quem é da prateleira de cima. Pá. O bispo Oídes, ele vai pregar. Muitas vezes eu já vi o bispo Oídes pegar um papel lá assim, uma caneta, e no púlpito mesmo, e começa a fazer um rascunho e tal, passa a oportunidade para ele. Ele prega e fala: não, a mensagem dessa, se for para me pregar, eu tenho que preparar 6 meses. Mas acho que Deus tem um negócio tão diferente que esse povo. Com esse povo que eu falo assim, com esses homens da alta, né? Que esse pessoal que está mais perto dele. Do andar de cima. O bispo Oídes, ele tem. É fantástico. Mas você sabe que... Direto eu já vi ele pegar um papel na hora lá assim, Deus dá um negócio para ele. Eu posso dizer para você, meu Deus, um personagem que o bispo Oídes parece muito com Josué, no ponto de conquistas. E quando Deus diz assim, você vai conquistar, você vai ter a terra, você vai governar um povo, mas não a parte desse livro de dia e de noite. E de noite. O que eu vejo é de que o bispo é esse tipo de liderança de conquista, muita gente, mas ele não abre mão dele ler as escrituras de dia e de noite. E não só a escritura, o bispo Oídes é uma das pessoas mais atualizadas que eu conheço. Bispo Oídes, está acontecendo a guerra lá na Ucrânia, a notícia chegou agora, ele já está sabendo, ele sabe tudo. Quem levou bomba na cara. Ele é atualizado, um homem muito atualizado. E outro detalhe do Bispo Oídes que talvez poucas pessoas sabem. Você sabia que o Bispo Oídes tem 2 marcas pretas no joelho dele? Isso é verdade. Oração. Ele é um homem de oração. Oração, As pessoas mais próximas dizem, o Bispo Oídes, ele não deita, não acorda sem antes passar um momento de oração. Então, às vezes a gente vê tanta responsabilidade, a gente vê ele de tantos lugares e pensa, qual é o segredo de tudo isso? Ele é um homem de oração. É isso aí que você falou, de leitura. E a gente sua para pregar 1 hora, o Bispo Oídes, pode ser um evento de qualquer magnitude, ele vai lá, às vezes, com 15 minutos, ele entrega a palavra que não precisasse mais. Meu Deus, que marca a vida. Richard Foster escreve um livro para pastores, ele diz que tem 3 coisas, qualidades, e a última, ele falou que é o pastor excelente, quando junta a composição das 2 qualidades com a última. Ele fala que primeiro você tem que entender de mandamento e doutrina, porque senão você vai jogar suas ovelhas tudo no inferno. Então, ele fala, pastor que não entende de Bíblia, eu acho que você tem que fazer outra coisa. Porque você vai colocar o seu povo tudo no inferno. Não faça isso. Aí ele diz a segunda coisa, é gostar de gente. Ele fala, porque se você ficar somente lendo livros na biblioteca, nos ar-condicionados... Mas não tem contato com o cheiro de gente, não dá. Tem que ir na feira, Exatamente. Tem que visitar o irmão, Exatamente. Tem que conversar pessoalmente para você entender das Claro. Você tem que entender quais as perguntas estão sendo feitas para você responder. E aí o último é o que eu quero dizer, porque ele diz, esses 2 aqui você encontra muito, mas o último é o pastor excelente. Ele diz, para o século XXI, o cara tem que ter Bíblia, gostar de gente, mas ser um bom gestor. Uau! Eu acho que aí é que faz a diferença entre as grandes lideranças. Exatamente. E eu queria até pegar desse gancho para entrar naquela parte que você fez a pergunta e o pastor Marra completou sobre qual é a principal função do pastor. Ele falou, alimento. Então o pastor tem que ter alimento. Então é o seguinte, ele tem que ter alimento. Mas hoje o pastor não é só aquele que prega. Isso aí que você falou é interessante. Porque não adianta nada eu ser um mestre na palavra, eu ser a palavra que sai da minha boca é a palavra extraordinária, alimenta todo mundo, mas eu sou bagunçado com a minha finança. Eu não sei administrar a igreja. Irmãos, o que vai adiantar? Então hoje nós é tudo. A pessoa vai comprar um carro e vem falar com você, ele vai construir a casa e fala com você. Mas o pastor hoje, na verdade, ele não se transformou só o que tem a responsabilidade de preparar o estudo para pregar à noite. O pastor decide o que compra, onde reforma, o que paga, quem contrata, o que faz, ele gerir o dinheiro da igreja, tem responsabilidade, tem transparência. O pastor é tudo isso. Então eu já vi muitos pastores que são bons no trato, no feeling com as pessoas, na palavra. Mas a vida dele... Não
não tem testemunho de vida e não é bom administrador. Isso é Deus. Não adianta. Eu vejo a gestão implícita no alimento. De onde é que vem o alimento? De onde é que veio o alimento? O alimento, para chegar até as mãos do pastor para alimentar uma ovelha, houve um trabalho de gestão. Claro. Houve uma administração. É a palavra que... De onde é que veio o alimento? Passou pela mão de um gestor. E aquilo que hoje faz a diferença mesmo o pastor é um pastor bíblico, o pastor é um pastor que ama as suas ovelhas. Mas hoje a turma pergunta, esse pastor, ele consegue administrar a vida dele e a vida da igreja? Ele é um modelo a ser seguido. Exatamente. Nisso. Porque a gente não prega só com palavra, tem pessoas que estão observando nossa vida. Então, se aquilo que eu prego no púlpito, por mais bonito que seja, não bater com aquilo que eu pratico, então minhas palavras vão desmoronar. As pessoas não vão dar crédito a ela, embora elas sejam verdadeiras. Porque ele prega uma coisa, mas ele vive outra. O bispo fala algo para nós. Olha, se tem uma recomendação que Deus dá à pastora, ao presidente, cuida de ti mesmo, tenha cuidado. Então, nós estamos precisando. O Paulo falou isso para Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Depois cuidar da doutrina. Exatamente. E esse cuidar de mim mesmo envolve uma gama de coisas aí. Eu preciso... Saúde, exatamente. Finanças. Exatamente, eu preciso cuidar. Então, hoje é tudo isso, irmão. O pastor tem que ter cuidado consigo, com os seus filhos, com a sua saúde, com o seu vestir, com o seu portar, com o seu falar, com o seu comportamento em rede social. Né? Tem pastor que envergonha na rede social. Então, assim, a gente tem que ter muita prudência, né? E lá tem tanta gente. E a gente é muito mais visado, mais cobrado do que qualquer outra pessoa. O pastor, ele é cobrado de noite. Tem coisa que qualquer pessoa pode fazer, o pastor não pode. Tem coisa que eu queria fazer e não é proibido, meu irmão faz, mas eu não posso. Paulo disse que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, assim, a gente tem que viver nessa vigilância aí constantemente. Fala um exemplo para você da Assembleia de Deus. Alguém que você fala, esse daqui é um exemplo para mim. O pastor Marcos Sérgio, eu vou citar, não dá para ficar só nenhum, eu vou citar duas pessoas. Eu vou começar da escala de baixo para cima. Eu vou citar o meu pastor, que foi meu primeiro pastor. Foi o pastor que me colocou no ministério. O pastor que está há mais de 20 anos na mesma igreja. O nome dele é pastor Saul Nunes Alves Arantes. Ele é sobrinho do pastor Tal. Sim. Pastor lá de Zerlândia. É um pastor que ao longo dos anos... Eu sei quem é ele. Com o passar do tempo, e por muito tempo estar num lugar só, o tempo... não vou culpar a igreja, o pastoreio, mas assim, judiou da saúde dele. A saúde dele já não é a mesma de muito tempo atrás. Debilitou com o tempo. Mas ele é um cara extraordinário, um pastor amoroso, um homem de palavra, eu não conheço uma pessoa tão organizada igual ele. Legal. Super organizado, um homem dedicado, sério, transparente, um homem de oração, gente, falar do pastor Saul, eu chego e me emociono. E aí quando a gente vem para a Assembleia de Deus, eu acho que isso eu falo porque a gente ouve pastores de outros estados. Nós somos goianos, somos o povo mais privilegiado, porque, eu não vou nem falar bispo, pastor Oísio José do Carmo, me permita chamar ele de pastor, porque ele é um pastor. Pastor, sério mesmo, todos nós temos defeito. O ser humano, é impossível o ser humano não ter defeito. Mas uma pessoa boa é aquela que você fala assim, já que todo ser humano tem defeito, deixa eu olhar para o pastor Marcos Sérgio agora só para procurar o defeito dele. Se todo mundo tem, eu vou procurar. E o bispo Oídes é aquele que dá trabalho para você encontrar o defeito nele. Um homem sério, ético, temente a Deus, responsável, um grande administrador. Quantas pessoas de outro estado, pastores, falam assim, rapaz, nós queríamos ser pastoreado pelo bispo, nós queríamos ter o pastor que vocês têm. Um homem inteligente, culto, atualizado. Então, eu estou falando eu falo aqui, eu arrepio. Eu falo aqui, arrepio. Fala a verdade. É lógico que tem, porque todo mundo tem, mas aponte defeito no bispo aí. Tem, é lógico que tem. Um camarada, entendeu? Cuida da saúde. O bispo não come açúcar, o bispo faz academia. O bispo, rapaz, que saúde é aquela, rapaz? Eu não tenho a saúde que ele tem, eu tenho 40 anos. Entendeu? Não, ele é fantástico.
entendeu? Não tem pressa de resolver as coisas, é cauteloso nas palavras, sabe? Entendeu? É companheiro do que está lá em cima, do que cai, do que ajuda todo mundo. Então, pastor Oídes, hoje ele é um cara fantástico. E não é de agora, não é de agora. Ele serviu, você escuta a história dele servindo o pastor Albino. Sim. Pastor Albino, ele trabalhava no banco, o pastor Albino chega a ele, chama para pastorear, e ele ganhava bem no banco. Eu vou sair do banco, o gerente dele, o supervisor dele, falou: você é louco, rapaz, como é que você vai sair do banco, um emprego de carreira, para pastor? Ele falou assim: não, meu pastor está me chamando, falou que quer chamar Deus. Eu vou. Rapaz, que coisa extraordinária. Entendeu? Sempre foi servo. Nunca alterou a voz. Nunca. Entendeu? Nunca foi envolvido no escândalo. Nunca. Um homem que nem rede social tem. Um homem discreto, é na dele. Entendeu? Então, rapaz. Mas os vídeos dele falando viraliza. Não é? Soltou uma agora. Você viu agora? Rapaz, bomba! Eu coloquei lá, é bom demais. Eu também gosto. É bom demais. Léo, só tenho que agradecer a você. Amém. Eu combinei com o Léo aqui. Você vai achar uma pena terminar a entrevista aqui, mas é porque eu combinei com o Léo de eu não cansar ele aqui. E na verdade eu estou atrasado para um compromisso. E ele tem compromisso também, isso mesmo. Então eu quero agradecer a você mesmo, Amém. De coração. Quero agradecer ao Marra, muito obrigado, Marra. Eu que agradeço o convite. Para mim foi um privilégio poder estar aqui conhecendo o pastor Léo. Amém, pastor Marra. Alegria minha. Satisfação. Amém. Muito grande. Eu só tenho procurar. Vamos estreitar isso aí. Vamos. Precisa. Amizades, trocarmos mais figurinhas. Então, vamos fazer isso, porque o Rei de Deus é isso. O Evangelho, uma das grandezas que o Evangelho proporciona é você conhecer pessoas que antes você não conhecia. Ou seja, por que eu conheço o pastor Marcos Sérgio e gerou entre nós amizade? Foi através do reino, do Evangelho. É verdade. Se eu não fosse o Evangelho, eu não conhecia ele. E agora eu estou conhecendo o senhor. E eu quero te agradecer por quê? Porque esse podcast aqui, ele não tem peso nele, não há pressão. Fazer pergunta, não há script, não há papel nenhum aqui, nem caneta. Então, assim, muita vontade, a gente fica muito à vontade, muito espontâneo, vai indo. E acho que é muito bom. Né? Eu fico muito feliz. Perdoa qualquer coisa que eu falei. Eu quero dizer para você que eu acho você muito sábio. Amém. Porque você tem um conhecimento que é um conhecimento... Eu acho... Lá em casa, minha mãe gostava de comprar bananas e comprava bananas e ganhava bananas. Meu pai até hoje planta banana. Planta e gosta de dar, né? Planta e gosta de dar bananas. E a gente tem um costume de pegar as bananas lá em casa, meu pai tinha esse costume, e colocar num jornal. E aí, questão de 2, 3 dias, e a banana vinha madura. Tira, chama caburete. Olha aí. Lá no Nordeste chama banana amadurecida em caburete. Eu acho que você é uma banana amadurecida em caburete. Eu sou o caburete. É banana no caburete. Bom, eu gostei dessa. Eu acho você amadureceu para a vida. Amém. Então você tem qualidades, de fato, que ensina. Para a vida e para o ministério. Para a vida e para o ministério. Para a obra de Deus. Amém. Eu vejo suas relações. Você é uma pessoa que, se tem alguém aqui que está pagando coach para aprender relacionamento, deveria pagar para você. Amém. Um bom dinheiro para ter relações públicas, de como você trata bem as pessoas, como você respeita as pessoas, como você coloca, e isso é uma sabedoria enorme. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Você só está começando. É verdade, né? Essa caneta aqui eu comprei, ela tem acho que um dia, e eu usei ela pouquinha, e ela tem muita tinta nela. Você é esse tipo de caneta. Você tem muita tinta ainda com a sua esposa e vai assinar muita história. Amém. Vai assinar muita coisa bonita, e eu quero estar que bom vendo isso. Essas palavras nos fazem bem, a verdade é essa. Obrigado, pastor. Fiquei muito feliz. Que Deus te abençoe muito. Queremos acompanhar e estar aplaudindo, né? Isso, aplaudir, torcendo Amém. E celebrando com você. Pastor, eu faço das suas palavras minhas também. Eu tenho visto aí também o crescimento. Eu comentei com alguém, não sei se foi lá no grupo, depois o senhor chegou, eu falei, a primeira igreja que o senhor foi pastorear, eu fui lá
Você lembra? Lembro. Eu fui lá, a igreja pequenininha. E aí depois eu vi a evolução do senhor, passou para aquela igreja. E agora o bispo, vendo no senhor potencial, capacidade, ele traz para uma missão, para outro lugar, né? E depois que estava tudo tão estabilizado, a coisa, o senhor abriu mão disso, mas entendendo. E eu já vi as fotos já do senhor agora lá no Jardim Goiás, né? Então é fantástico. Quem tem o senhor como pastor é um privilegiado. E parabéns, pastor. O senhor vai longe ainda, viu? Eu creio. O senhor vai muito longe. Gente, todo sábado, a partir das 16 horas, hoje está numa quarta-feira, eu quero agradecer aqui, aproveitando para essa semana a gente já soltar o podcast aqui com o Léo Bruno, que vai retornar, vai ter o número 2, com mais tempo para ele falar aqui à vontade. Quero ver se eu coloco aqui o Eronilson. Não, seria bom, hein? Seria maravilhoso. Vamos marcar. Ó, vai ser legal. O Eronilson, eu vou pôr aqui o Galdino e o Dantas. Não, vai ser bom demais. Vamos. Vai ser o podcast marcado. Vai. Eu quero agradecer a você que está aqui, que Deus abençoe. Você está iniciando um mês a partir dessa semana e que Deus abençoe você nesse mês. Deus vai liberar para você esse mês uma bênção que vai marcar esse ano. Essa bênção vai chegar para você e para sua família. Eu creio que Ele vai fazer isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui aprendendo educação cristã. Tudo aquilo que foi ensinado aqui é de forma criativa e contemporânea, mas é para edificar você. Obrigado. Novamente, Marra e Léo Bruno. Grande abraço a todos. Abraço. Um abraço.